A paz do Senhor, estamos aqui mais um dia com a programação Ebenezer para trazer para você uma palavra de amigo, uma palavra de fé, uma palavra de salvação. Hoje nós queremos abordar um tema que está baseado em Marcos capítulo 4 e o versículo 41. Temos por temas, pois Jesus está no barco. Jesus está no seu barco, Jesus está no meu barco. Então, se Jesus está no barco, nós podemos clamar. Vamos estar fazendo a leitura. Então, vamos, baseado em Marcos, capítulo 4 e versículo 35 ao 41. Diz assim: Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Deixando-se a multidão a eles, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se remessavam contra o barco, de modo que já estava enchendo-se. Jesus estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e disse: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acala-te, quieta-te. Então o vento se aquietou e houve-se grande bonança. E ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus seja louvado. Nós observamos aqui que Jesus, depois de ter feito algumas parábolas com o povo, dando ao povo alimento espiritual, nós observamos aqui que Jesus tinha dado a parábola do semeador para o povo, tinha dado a parábolas da candeias, ou seja, da luz, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E depois Jesus, como sempre aonde ele andava, a multidão o acompanhava. Então, depois Jesus de ter despedido a multidão, ele pegou o seu barco junto com os discípulos, e havia outros barquinhos, diz a palavra aqui, e Jesus foi então com a sua viagem. E Jesus, para quem não sabe, Jesus Cristo, a única passagem que fala que Jesus estava deitado ou descansando na polpa de um barco. É obviamente que Jesus veio como um homem, 100% homem e 100% Deus. Então ele sentia canseira, sentia sede, sentia fome, tinha emoções como a gente, chorava, sorria, tudo mais. A Bíblia disse que nós somos semelhança e imagem de Cristo, ou seja, então nós temos tudo que o Senhor veio como homem, tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, tudo que nós temos, Jesus veio sentir justamente como nós. E veio mostrar para nós que nós, como homem, nós temos também a capacidade, nós temos também esta força de poder vencer, humanamente falando, mas é obviamente que vencer em Cristo Jesus. Então ele veio demonstrar para nós que nós, pela fé em Cristo,
pela a convivência com Ele, nós conseguimos vencer muitos obstáculos e dificuldades. Então nós observamos aqui que todos nós passamos, assim como os discípulos passaram, né? Os discípulos passaram muito mais do que nós. Louvamos a Deus que nós vivemos na graça do Senhor Jesus, e muitas vezes nós achamos que passamos por vários problemas difíceis, mas na verdade nossos discípulos, apóstolos, esses homens de guerra, de fé, né? Guerreiros, que eu quero dizer, esses homens demonstram para nós que é possível passar por adversidades por amor a Cristo. Então nós sabemos que na nossa vida nós temos muitos problemas que acontecem em nós, imprevisíveis, coisas que às vezes nós não esperamos. Por exemplo, a nossa nação, por exemplo. Pode até ser que alguém já estava ciente do que ia acontecer com o Brasil ou do mundo, mas vamos dizer, milhões de pessoas, como eu também, como você, pode ser assim, leigos, né, no que poderia acontecer em questão da Covid-19, no coronavírus e tanta coisa que está acontecendo. Então, na nossa vida também pode acontecer muitas coisas imprevisíveis, coisas que nós não esperamos, não estamos, às vezes, nem preparados para receber esses problemas. Mas nós temos que ter consciência uma coisa, você também, que se você tiver o amor de Deus na sua vida, se você acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos e que Ele está à destra de Deus Pai, como Ele mesmo disse, que é dado todo o poder do céu e da terra nas mãos dEle, se você crer assim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, jovem, se você acreditar que Jesus está do seu lado, está pertinho de você, então você vai ter essa segurança que Ele está no teu barco, Ele está perto de você. Jesus está do seu lado. Quando nós pensamos que Ele nos abandonou, mas Ele está do nosso lado. Então nós vimos aqui que algumas dificuldades, problemas que nós enfrentamos com todos os nossos esforços, às vezes parece que não adianta. Quantas vezes você se deparou nessa situação? Você até imaginou que não ia ter solução. Você até pensou que o seu problema nem Deus ia resolver. Que é tão difícil que você tanto pensou que Deus não ia resolver o seu problema. Escuta aqui, meu amigo. Em Lucas capítulo 1 fala que para Deus nada é impossível. Nada pode ser impossível para Deus. Tudo é possível quando crer nele. Então os problemas podem aparecer muito difícil, mas Ele está no controle. Deus está no controle. Deus está agindo.
Deus não dorme, Deus não cochila. Deus está atento. Lembra lá no Salmo 127? Se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mais abaixo diz: é inútil o homem levantar de madrugada, ir trabalhar, depois chegar, repousar o seu sono. É inútil o homem ou a mulher se não tiver o Senhor na história, na vida, no controle. É inútil. Então Deus quer fazer parte da nossa história. Deus quer entrar na nossa vida. Deus quer entrar em nossas casas. Deus quer fazer parte da sua vida, da sua história. Deus quer estar perto de nós, perto de você. Abre o seu coração, abre a sua mente. Então nós observamos nesse texto aqui que os discípulos fizeram alguma pergunta para Jesus e outra hora fez, muitas perguntas. Então os discípulos fez aqui alguma pergunta para Jesus. Jesus replicou, fez outra pergunta para eles, que nós vamos ver aqui no versículo 38. Olha aí, depois você lê em Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41, você vai ver que os discípulos fez uma pergunta para Jesus. Uma pergunta, vamos dizer assim, meio que sem pensar, vamos dizer assim, sem analisar o que está perguntando, ou no desespero, na hora da angústia, às vezes, na hora da ansiedade de os problemas ser solucionados. Isso acontece comigo e com você. Nós também chegamos às vezes a esse ponto. Olha só o que os discípulos perguntaram: mestre, no versículo 38, mestre, tu não importa que nós perecemos? Ou seja, tu não está importando que nós vamos desfalecer aqui, nós vamos morrer? O barco vai afundar, a água vai nos afogar, e o Senhor está aí, sossegado, entre aspas, porque Jesus, como é conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipotente. Você acha, meu querido amigo, meu querido irmão, que o Senhor Jesus não estava a parte do que estava passando nos pensamentos dos discípulos? Você acha que Jesus não estava ensinando eles como se virar quando Jesus não estava perto deles fisicamente, dizendo, humanamente falando? Porque Jesus já estava preparando a eles que Jesus não ia ficar toda a vida aqui, porque o reino de Deus não é aqui. Então os discípulos chegaram e disseram: mestre, tu não se importa com nós estamos afogando, o barquinho está indo aí a pique, está afundando, tu está aí deitado, tu não importa com nós? Sim, igreja, sim, Deus importa com você, Deus se importa com você, Deus se importa comigo. Se Ele não se importasse com você e não se importasse comigo, Ele não dizia: pai, eu desço lá embaixo, eu vou resgatar, eu vou comprar, eu vou
trazer de volta aquilo que estava perdido. Sim, meu amado, sim, meu amado, Jesus se importa com você. Não se entrega, não se entrega. Procura Jesus no seu barco, você vai achar. O teu barquinho está afundando, está precisando de você desocupar muita coisa dentro desse barco, até coisas de valias, coisas que você lutou por muito tempo para conquistar e conseguir adquirir. Não precisa fazer isto, não precisa desfazer do que você já conquistou desde que foi com dignidade, honestidade. Então não precisa desfazer de nada disso. Não precisa. Precisa é ter fé e buscar a Cristo. Está perto de você, meu querido. Por isso que eu disse aqui no começo, uma palavra amigo, uma palavra de fé, uma palavra de salvação, uma palavra de solução para os seus problemas. Deus seja louvado. E Jesus se importa assim. Jesus se importa assim. Os discípulos fez essa pergunta para Jesus, mas Jesus mostrou para eles que estava ali e se importava com eles. Jesus mostrou para eles, no versículo 38, Jesus respondeu automaticamente. Sabe de que jeito? Com ação. Muitas vezes as pessoas têm muitas palavras bonitas, intelectual. A gente observa, você sabe disso. Muitas vezes as pessoas têm uma conduta de cultura, né? Que às vezes você nem chega nem a entender, de tanta classe, palavras difíceis. Por isso que Jesus disse, seja simples e humilde, ou seja, fácil de entender, porque a palavra é simples, não tem nada inédito aqui, inédito, não tem nada que não dá para entender. Toda a palavra Jesus deixou para entender, para todo mundo entender, para os simples entender, para os sábios entender, para os entendidos entender, para que o nome dele seja glorificado, exaltado, engrandecido. Então nós olhamos aqui na palavra que Jesus atendeu a necessidade. Jesus teve misericórdia. Jesus teve compaixão deles. Jesus estendeu as mãos amiga para eles. Então nós observamos no versículo 40, agora é a vez de Jesus perguntar para eles. Eles fizeram uma pergunta, olha na palavra aí, você vai ver, eles fizeram uma pergunta, agora é a vez de Jesus fazer uma pergunta para os discípulos, qual seria a resposta dos discípulos. No versículo 40, Jesus diz assim: porque sois tímido, não tendes fé. Jesus estava mostrando para eles que a obra sem fé ela é morta, e a fé sem obra também é morta.
Jesus estava dizendo para eles: por que não orou, rogou ao Pai? Por que não clamou, não buscou? Diz o Senhor Jesus: clama a mim, respondei-te-ei, anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Então os discípulos, em vez deles ir lá acomodar o mestre, querer que Jesus fizesse tudo, meu amigo, minha amiga, tem coisas que é você que tem que fazer. Jesus já fez. Ele diz assim lá na cruz, antes de dar o último fôlego de vida, ele disse: Pai, está consumado, agora entrego o meu espírito. Irmãos, Jesus diz para os discípulos: vocês farão obras ainda maior do que a minha, do que esta. Que Jesus estava querendo dizer que a obra ia continuar, o procedimento da obra ia continuar. Não que nós temos poder para fazer algo maior do que Deus já fez, de hipótese alguma, nós não somos nada sem Ele, mas Ele ainda ia realizar muitas obras que estava ainda para ser realizar, usando os discípulos, a mim e a você, como usa, está usando. Então os discípulos, Jesus fez uma pergunta a eles e mostrando a eles que Jesus não estaria como homem todo o tempo com eles. Eles precisavam aprender a voar. Você precisa aprender a voar. Às vezes não é errado o que você está fazendo. Buscar, diz a Bíblia, para buscar os santos de Deus, os homens idôneos. Deus separou lá em Efésios falando, separou pastores, doutores, evangelistas, os seus homens para a edificação da casa do Senhor, para a edificação do povo. Então não é errado você buscar, como diz em Tiago, buscar um homem para orar por você, que seja um homem idôneo, um ministro, para orar por você e você ser curado, ser libertado. Mas até quando você vai em busca de um homem? Às vezes você não pode encontrar. Às vezes você não tem possibilidade de chegar até ele. Há muita coisa pode acontecer para você não receber uma ação de um pastor, de um presbítero, de um evangelista, de um missionário, e sucessivamente. Então você tem que usar a fé. Você vai ter que usar a sua fé. O mundo aí fora diz que tem muita fé, mas quando fala de servir a Deus, a fé nega. Então servir a fé tem que ter ação. Jesus fala de oração aqui, obras. Então veja bem, queridos, veja bem, por que nós falamos oração? Porque orar e agir é mesmo do que vigiar e orar, fé e obras. Então Jesus fez, você lê aí no versículo 40, você vai ver. Agora os discípulos, depois de esta pergunta de Jesus, veja bem que maravilha, depois dessa pergunta de Jesus, os discípulos perguntam para si mesmos, um ao outro. Depois que Jesus realizou o trabalho, a obra, e trouxe abundância no barco, trouxe paz, tranquilidade, alegria, assim como Ele faz conosco, os discípulos, depois de ter observado tudo isto, no versículo 41, olha só o que os discípulos fazem. Quem fala um para o outro, quem é esse que até o mar lhe obedece?
Quem é esse? E que faz o vento aquietar? Quem é esse? Oh, maravilha! Aleluia! Você vê que ainda ele estava aprendendo muita coisa ainda. Estava nascendo ainda do Espírito, ainda não tinha compreendido, a dimensão, a soberania de Deus, a magnitude de Deus. Eles ainda não estavam entendendo. Querido, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é este? É o Senhor Jesus, que está acima do céu. A água não fez ele afundar, o vento não soprou contra ele, o sol não demolestou contra ele, porque Deus é o onisciente, onipotente, onipresente, o soberano. Então é esse Jesus que eu estou passando para você agora. Se fortalece, se levanta, para um pouco para pensar. Não toma nenhuma decisão precipitada. Não fique tão ansioso. Calma, aquieta-te. Entra no teu quarto, procura Jesus que você vai achar. Joelha lá. Procura Jesus nas orações que você vai achar. Está perto de você, está dentro da sua casa, está pertinho de você. Às vezes as pessoas buscam soluções de tão longe e Jesus está, Tem pessoas que ficam cavando, buscando coisa lá na profundeza do poço, e Jesus está na superfície para atender e responder. Então, queridos, estamos aí, Nós vimos aqui que Jesus trouxe o silêncio, para eles que estavam angustiados. Jesus trouxe para eles a situação calma, porém eles aprenderam que na angústia não pode ficar quieto, clama, exalta, ora, busca o Senhor enquanto se pode achar. Quero fazer uma oração com você, quero orar por você agora. Não sei o que você está se passando, não sei o que você está acontecendo na sua vida, mas o Jesus que está no controle sabe. Jesus que está no controle, Ele sabe. Se você tiver fé agora, Ele vai te atender. Quando você ver esse vídeo, e se você parar para meditar, você vai ver que Deus está te tocando e está te ajudando aí, pela sua fé. Vamos orar. Querido Deus, amado Jesus Cristo, Santíssimo, Eterno Pai, Deus da glória,
eu tenho um testemunho na minha vida, que o Senhor foi para mim o meu libertador. O Senhor trouxe a mim muitas bênçãos em muitos problemas e adversidade. O Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor mudou toda a minha vida. O Senhor Jesus faz parte da minha história, e eu quero pedir que o Senhor faz parte da história dessas pessoas que vão aqui ouvir esse vídeo, Pai. Não estou aqui para se aparecer, para demonstrar e fazer, mas estou para que o teu nome seja engrandecido nessas pessoas. Muitas pessoas, centenas de pessoas vão ouvir esse vídeo. Pai, que elas venham a entender que o Senhor nunca abandona aquilo que o Senhor criou. O Senhor não fez o homem para o homem ficar como indigente. Não, o Senhor não fez isso para ficar esquecido de hipótese alguma, senão o Senhor não viria aqui e não morresse em nosso lugar para resgatar. Portanto, Jesus, há tanto problema na vida dessa pessoa, há tanta coisa, parece que é uma em cima da outra. Mas, Pai, levanta suas mãos santas, estenda ela para a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, seja lá quem for. Para ter problemas não precisa ser pobre, somente pobre, ou miserável, somente miserável. Não, porque os problemas atingem todas as pessoas, seja lá de alta posição, seja lá intelectual, seja meigo, seja leigo, seja quem for, seja pobre, rico, miserável. Mas, Pai, a fé é o firme fundamento daquilo que nós não estamos vendo, mas esperamos que aconteça. Então, pela fé, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta oração vai alcançar essa pessoa. Na verdade, quem vai alcançar é o teu Espírito Santo, é a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder. Mas a oração vai alcançar a tua misericórdia, para que o Senhor atenda e responda, porque o Senhor disse: orais um pelos outros. Então, como ministro da tua palavra, como servo, obreiro da casa do Senhor, eu repreendo todo o mal, todo empecilho ao contrário, todos os problemas que está assolando a sua vida, lastrando a sua alma, dilacerando você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba agora pela fé a solução dos seus problemas e a salvação de Jesus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, toma posse, toma propriedade disso, para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada coração. Todos podem dizer pela fé: amém, eu estou de acordo, eu concordo,
eu aceito, eu adquiro na minha vida essas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado, não somente nesse vídeo, mas em todos aqueles que fizer para a glória do Senhor Jesus, que Ele seja exaltado na minha vida e na sua vida.